Olá pessoal! Infelizmente, ao longo da história, a ação humana tem sido responsável por levar diversas espécies à extinção. Por isso, quero dedicar esse vídeo a 8 animais que foram extintos devido às ações humanas. Número 1. Dodô. O dodô, cujo nome científico é Rafus cuculatus, era uma ave não voadora que habitava a ilha de Maurício, no Oceano Índico. Ela foi descoberta pelos europeus no século XVII, quando a ilha foi colonizada pelos holandeses. O dodô tinha cerca de 1 metro de altura e pesava em torno de 20 a 25 quilogramas. Ele era conhecido por sua aparência peculiar, com um bico grande curvo e um corpo arredondado. Além disso, eles eram aves amigáveis e desprovidas de medo, provavelmente devido ao fato de não terem predadores naturais na ilha. Infelizmente, a caça e a destruição do seu habitat natural pelos colonos foram as principais causas da sua extinção. O dodô foi considerado extinto por volta de 1680, menos de 100 anos depois da sua descoberta pelos europeus. Número 2. Tigre de Bali. O tigre de Bali era uma subespécie de tigre que habitava a ilha de Bali, na Indonésia. Ele era um dos menores tigres existentes, com cerca de 1,8 metros de comprimento e 100 kg de peso. Os tigres de Bali tinham um padrão de pelagem único, com listras mais finas e juntas, em comparação com outras subespécies de tigre. Sua alimentação consistia principalmente de javalis e cervos, que eram abundantes na ilha na época. Infelizmente, o tigre de Bali foi caçado até a extinção no início do século XX. A destruição do seu habitat natural também contribuiu para sua extinção. O último registro oficial do tigre de Bali na natureza foi em 1937, embora haja relatos não confirmados de avistamentos em décadas seguintes. Número 3. Moa. O moa era uma espécie de ave não voadora que habitava a Nova Zelândia. Havia 9 espécies diferentes de moa, que variavam de tamanho desde os menores, com cerca de 1 metro de altura, até os maiores, que podiam atingir 3,6 metros de altura e pesar até 250 kg. O moa era uma espécie herbívora e sua alimentação era composta principalmente de folhas e frutas. Eles não tinham medo de humanos, e isso acabou sendo um problema quando os primeiros colonizadores humanos chegaram à Nova Zelândia. Os moas foram caçados até a extinção em menos de 100 anos após a chegada dos colonizadores. Isso ocorreu principalmente devido à destruição do seu habitat natural e à caça excessiva para a obtenção de alimento e penas para fins ornamentais. Número 4. Quagga. O quagga era uma subespécie de zebra que habitava a África do Sul. Eles eram parecidos com as zebras comuns, mas tinham uma pelagem mais curta e uma coloração marrom claro na parte de trás do corpo, enquanto a parte da frente era listrada como a zebra. O quagga foi caçado extensivamente pelos colonos europeus na África do Sul durante o século XIX, por causa da sua carne e da sua pele. Infelizmente, devido à caça excessiva e à perda de habitat, o último quagga selvagem conhecido foi abatido em 1878. Desde então, os cientistas trabalharam para tentar reintroduzir a espécie através da clonagem e seleção de animais que possuem características semelhantes ao quagga. Embora ainda não seja possível trazer de volta o quagga original. Número 5. Rinoceronte negro ocidental. Essa subespécie de rinoceronte era nativa da África Ocidental. O rinoceronte negro ocidental era um dos maiores mamíferos terrestres da África, podendo pesar até 1,4 toneladas. Eles tinham um chifre grande e curvo, que era altamente valorizado por algumas culturas por suas propriedades medicinais e de decoração. Infelizmente, isso tornou-se alvo de caçadores furtivos. A caça ilegal e a perda de habitat foram as principais causas da extinção do rinoceronte negro ocidental. Embora essa subespécie de rinoceronte esteja extinta, ainda existem outras subespécies que estão em risco de extinção. Número 6. Tigre de Java. O tigre de Java é uma das 6 subespécies de tigre existentes. Eles habitavam a Indonésia, na ilha de Java, mas foram extintos na natureza na década de 1970.
O tigre de Java era menor do que outras subespécies de tigre, com uma pelagem alaranjada e listras pretas mais estreitas do que outras subespécies. Eles eram caçadores solitários e se alimentavam principalmente de javalis e cervos. A caça excessiva e a perda de habitat foram as principais causas da extinção do tigre de Java na natureza. A caça ilegal era motivada pelo valor das peles e dos ossos do tigre, que eram usados na medicina tradicional chinesa e em outras práticas culturais. Número 7. Auroch. O auroch era um grande animal da família dos bovídeos que habitava a Europa, Ásia e norte da África. Eles eram animais imponentes, com uma altura média de 1,8 metros e um peso que podia chegar a mais de 1 tonelada. O auroch era uma das principais presas dos primeiros seres humanos, e foram domesticados para produzir gado bovino moderno. No entanto, a domesticação levou à extinção do auroch selvagem no século XVII. A partir de representações artísticas e esqueletos preservados, os cientistas conseguiram estudar e reconstruir a aparência e o comportamento do auroch. Eles eram animais herbívoros e gregários, que viviam em manadas de até 50 indivíduos. Número 8. Pica-pau bico de marfim era conhecido por ser uma espécie rara e ameaçada de extinção. O desmatamento, a perda de habitat e a caça foram as principais causas do declínio da população. A última vez que a espécie foi avistada de maneira confirmada foi em 1944, na Louisiana, Estados Unidos. Desde então, apesar de várias buscas terem sido realizadas, não houve confirmação de avistamentos. A existência do pica-pau bico de marfim ainda é debatida entre os cientistas, com algumas fontes sugerindo que a espécie pode ter sido extinta, enquanto outras afirmam que ainda há esperança de que a população sobreviva em áreas remotas e inexploradas. Bom pessoal, esses foram apenas 8 exemplos de animais que foram extintos devido às ações humanas. É importante lembrar que a preservação da fauna e da flora é responsabilidade de todos nós. Pequenas atitudes no nosso dia a dia podem fazer a diferença na luta pela conservação das espécies.